Pai do Senhor, né? Sou Maria Paiva. Bom, eu tô aqui voltando com mais um áudio. Eu queria, nesses dias, começar uma série de provas bíblicas comprovando, falando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo como Deus, né? Nós sabemos que esta dúvida, de pessoas que tentam argumentar isso e provar que o Senhor Jesus não é Deus, não é só até então da seita Testemunho de Jeová, que até então defende que a adoração deve ser dada unicamente ao Pai e não ao Filho, mas isso ocorre até mesmo no meio evangélico, em que muitas pessoas não sabem ver ali Jesus como o próprio Deus, a semelhança que há entre um e outro. Alguns dizem Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o meu Salvador, mas descartam ele como Deus. A gente vê alguns assumir a mesma posição da seita que nega a divindade de Jesus Cristo, Há pouco tempo atrás, eu fiz um áudio que meus áudios eles são grandes porque eu não deixo espaço para comentários, no sentido de que não é que eu desativo os comentários, mas eu uso de todas as provas bíblicas e argumentos que fecha totalmente espaço para comentário em que as pessoas elas não têm o que dizer, Então, meus áudios é grande por isso, porque eu fecho todo o espaço para argumento e provo com argumentos e provas bíblicas, até então a tese a qual eu defendo. Há um tempo atrás eu fiz um áudio mais de 1 hora, comprovando a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas deu um problema no meu celular, ficou maravilhoso o áudio e devido a um problema que deu no meu cartão de memória, acabei perdendo, Mas aí me dei conta que são muitas passagens bíblicas que comprovam a divindade do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia inteira, do Antigo ao Novo Testamento, Então, decidi o quê? Eu vou fazer uma série de vários áudios, utilizando sempre passagens bíblicas para comprovar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Como agora, eu vou usar aqui uma que se encontra em João 10:33, que Jesus ele deixou bem claro ali, e os próprios judeus entenderam de maneira bem clara que o Senhor estava se demonstrando, como Deus, dizendo: eu sou Deus, embora alguns neguem. Então vamos ler aqui João 10:33. Diz assim, os judeus responderam dizendo-lhe, dizendo a Jesus: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas por a blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Ou seja, fechou espaço, uma passagem maravilhosa. O que quer dizer isso? Os judeus eles aguardavam, como até alguns ainda aguardam, o Messias, o enviado de Deus para salvar. Mas até então, os próprios judeus, eles reconheciam e consideravam que nem mesmo o Filho de Deus, sendo apenas filho, teria permissão para usar da autoridade de Deus, como no caso para perdoar pecados. E como eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, nem tampouco eles iriam crer que ele era Deus, Por que os judeus eles disseram que Jesus estava se assemelhando a Deus aqui nesta passagem de João 10:33? Porque Jesus ele usava de toda a autoridade pertencente a Deus. Jesus curava, Jesus ressuscitava mortos. Jesus não só usava do poder, como da autoridade. Jesus perdoava pecados, o que foi visto pelos judeus, pelos israelitas como blasfêmia. Porque até então eles diziam que somente Deus poderia perdoar pecado, e a maior prova de que o Senhor e o Pai é o mesmo, porque eles reconheciam que nem mesmo o Filho, o Messias enviado por Deus, teria autoridade para perdoar pecado, sendo apenas Filho, E o Senhor perdoava como prova de que ele não era apenas o Filho enviado para morrer, para nos salvar, mas como o próprio Deus na terra, ele usava da autoridade que ele pertencia. Como Deus chama, as pessoas de filho, Jesus também chamava. Como Deus ele perdoava as pessoas,
Jesus também dava o perdão. O que era visto para os judeus como uma blasfêmia, porque se dizer filho de Deus se igualava a Deus, e usar de uma autoridade pertencente a Deus se igualava querendo ser Deus, e Jesus ele usava de toda a autoridade, né? Tanto que os líderes religiosos diziam que ele pregava de uma maneira que eles não tinham visto ninguém pregar ainda, ninguém falar. Nenhum profeta usava de tanta autoridade como Jesus. Nenhum profeta dizia, vai, teus pecados estão perdoados. Mas Jesus dizia, vai, a tua fé te salvou, teus pecados estão perdoados. Usava de toda autoridade. Autoridade de quê? De filho? De salvador? De Messias enviado? Não. A autoridade da sua divindade de Deus. Porque até então, se ele fosse apenas filho, os próprios judeus reconhecem que ele não teria essa autoridade, porque ela é dada somente a Deus. E ele, por usar dessa autoridade, os judeus o acusaram de blasfêmia, né? Foi não só por Jesus se dizer filho de Deus, mas por ele usar de uma autoridade que fazia com que os judeus entendessem que ele estava querendo se passar por Deus, né? Por isso ele foi entregue na mão dos romanos, foi entregue pelos judeus, e a sentença ela foi ditada pelos romanos, e a execução, né? O Senhor foi acusado de blasfêmia, não apenas por se dizer filho de Deus, que já era uma blasfêmia, porque até então ele se considerava filho de Abraão, era uma blasfêmia dizer ser filho de Deus, né? Mas assim, porque Jesus ele ia além dele dizer eu sou filho, ele não dizia apenas eu sou filho, mas ele dizia o pai e o filho são um. Quem vê a mim, vê o pai, que depois nós vamos falar disso, da passagem que Jesus deixa bem claro e desfaz ali todas, né, as desculpas e os argumentos que alguns usam para provar que ele não é Deus, né? Essa passagem ela é muito boa em que Jesus fala a Filipe, nós vamos falar depois, que se encontra no Evangelho de João, né? Que o Evangelho de João inteiro ele comprova a divindade de Jesus Cristo, como aqui em João 10:33. Né? Então Jesus ele pela autoridade que ele exercia, né, que ele fazia coisas que nenhum outro tinha feito, a tal modo que os judeus se perguntaram, será esse o Messias? Ou será que ele ainda virá? Porque se esse não sendo o Messias faz tudo isto, o que fará o Messias quando vier? Ou seja, não haveria mais nada, né? Que se Jesus ele usava de uma autoridade maior, se não fosse o Messias, o Salvador enviado a Israel, né? Então deixava eles ali meio que confusos, né? Então Jesus ele é Deus. Algumas pessoas têm esta dúvida porque até então não entende. O maior erro do ser humano é querer entender Deus, é querer comparar Deus aos seres humanos. Mas eu não posso ser três, eu não posso estar aqui e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro, Deus ele pode todas as coisas, Deus ele pode não só ser três, Deus ele pode ser o tanto que ele quiser, porque ele é o Todo-Poderoso. Ao homem é impossível estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas para Deus é impossível? Não. A Deus é possível entender o homem por dentro e por fora, porque a mão dele foi quem fez o homem, mas é impossível ao homem entender Deus. Então as pessoas que elas não creem nisso é porque elas não conseguem entender como pode, né? A maior desculpa que eles usam, como pode o pai vir à terra dizendo seu filho? Ou seja, quer entender Deus, quer explicar Deus, o que não se pode explicar. Porque se a gente for buscar argumentos e provas para entender Deus, a gente vai chegar a uma conclusão de que somos tolos por crer naquilo que não vemos. Porque eles querem provas, querem argumentos, querem explicação para poder entender como é que pode ser isso. Né? Então nós vamos precisar de provas e argumentos para poder entender e chegar à conclusão de que
como é que nós vamos crer no que não vemos? Até porque nós não vemos Deus. Como vamos crer se nunca viu? Ou seja, se nós fôssemos buscar argumentos, nós seríamos semelhantes aos ateus. Por quê? Porque nós não vamos encontrar. Deus não vai se mostrar a ninguém para crer que Ele existe, né? Então, se a gente for tentar andar nesse sentido, a gente vai descrer totalmente que Deus existe. Vamos virar ateu, vamos descrer de tudo aquilo que é de Deus. Vamos passar a defender o que a ciência diz. Por quê? Porque a ciência explica tudo, mas Deus não pode ser explicado por ninguém, né? Então não adianta tentar entender, porque Deus ele é inexplicável, é o maior mistério, né? O maior mistério que nem as escrituras descreve ele, porque as escrituras diz que desde o princípio ele já era Deus, e não fala como ele surgiu, não fala a história, não tem ali a biografia dele, não tem aquilo que o ser humano ele quer saber, né? Como tem dos homens, dos profetas, de tantos que viveram na terra, né? Então simplesmente coube a ele fazer assim, né? E quem é que vai questionar? É a mesma coisa de Deus ele escolher ali uma pessoa menos provável, como Davi, para aceitar-se a cadeira de governador do Egito, podendo escolher outro. Quem é que vai entender Deus? Quem é que vai querer explicar a Deus, dar aulas a ele? Se ele é o dono de toda a sabedoria e ele sabe o que faz, né? Então eles querem tentar entender Deus. Como é isso? Como é que pode ser isso se nós não temos que tentar entender Ele? Nós temos que crer nele, é obedecer, é fazer da maneira como Ele mandou, como Ele disse, como Ele está dizendo que é. Porque se a gente for tentar entender, a gente vai descrer que Ele existe, porque nós não entendemos tantas coisas de Deus, como por exemplo, como pode ser alguém existir desde o princípio, que nunca vi, nunca ouvi a voz, nada disso, eu creio. Então, se eu for me levar por isso, por argumentos, por provas, eu vou descrer da existência dele também. Não vou só descrer que há uma trindade, que ele é três, mas vou descrer que ele não é nenhum, né? Então, tá aí. Depois, eu volto com mais outras passagens comprovando, porque a Bíblia inteira comprova que Jesus ele é quem? O Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo também. Mas acima de tudo comprova que ele é Deus, o próprio Deus na terra, que se fez homem e veio em nosso meio. O Filho, que também é o mesmo Pai.